que Jesus não vai grudar na sua testa o seu passado. Ele vai te dar a chance de nascer de novo. Enquanto a sociedade diz que o bandido não tem jeito, que o viciado não tem jeito, Jesus acolhe, liberta e dá uma nova vida. Pense no que Jesus já fez por você. Eu tenho certeza que foram muitas coisas. Agora pense como você o trata hoje. Você pode se afastar das pessoas, das instituições, mas de Jesus você não tem justificativa. Não coloque o comportamento errado das pessoas como mais importante do que Jesus, porque Jesus é o único que jamais vai errar, é o único que jamais vai te abandonar. Quantas pessoas abandonam Jesus após a morte dos seus sonhos? Muito se fala de Maria Madalena em relação ao apedrejamento, mas e a trajetória dela após a conversão? Como se deu? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. O texto continua, mas o que a gente precisa só até aqui. Essa Maria Madalena é a mesma que foi pega em adultério e só não foi apedrejada porque Jesus a livrou. Por que essa mulher estava andando com Jesus e com seus discípulos? Eles não estavam passeando, eles estavam evangelizando. Como assim evangelizar junto com uma mulher que era condenada pela sociedade e que quase foi apedrejada por boa parte deles? Por conhecer o coração do homem, Jesus sabia que Maria Madalena havia se arrependido verdadeiramente. E o fato dele estar anunciando as boas novas, nada mais apropriado do que levar junto uma pessoa que estava vivendo em novidade de vida, pois ela tinha deixado de ser adúltera e tinha deixado de ser endemoniada. Enquanto a lei tinha condenado Maria Madalena ao apedrejamento, Jesus havia perdoado e lhe dado uma nova chance. Jesus estava mostrando para as pessoas que aquela Maria Madalena não era mais a mesma, que quem habitava nela naquele momento era o Espírito Santo de Deus e não mais demônios. Quando uma pessoa se converte ao Evangelho de Cristo, quando reconhece os seus pecados e se arrepende deles, a mudança física é notória. E eu não estou falando de roupas, mas do que o seu rosto passa a transmitir. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Assim como quando o Espírito Santo habita em uma pessoa é visível, quando ele deixa de habitar também é visível. Jesus estava mostrando ainda que o passado dela não importava mais. Ela era uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Infelizmente, isso é o oposto do que muitas pessoas pensam. Elas sentem prazer em lembrar a pessoa transformada por Jesus que ela teve um passado negro. Enquanto a sociedade diz que o bandido não tem jeito, que o viciado não tem jeito, Jesus acolhe, liberta e dá uma nova vida. As igrejas estão cheias de ex alguma coisa ruim. Será que você andaria junto com a mulher que tinha sido adúltera e endemoniada? Jesus não só libertou Maria Madalena do adultério, dos demônios, mas também a libertou do rótulo do passado e lhe deu a chance de reescrever a sua história, e ela reescreveu lindamente. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essas mulheres seguiam Jesus para o servir e uma delas era Maria Madalena. Jesus foi preso em Jerusalém, pouco mais de 100 quilômetros de distância da Galileia, o local de partida delas. E Maria Madalena continuava ali, mesmo com a prisão dele. Jesus deu a ela uma segunda chance e ela agarrou com unhas e dentes. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Estar com o mestre, estar com o pastor, estar com a irmãzinha de oração que ora por você enquanto eles estão como destaque positivo é uma coisa. Outra coisa é quando eles estão sendo perseguidos e caluniados por causa do evangelho. Apesar de Jesus ter sido condenado por homens, ter sido ridicularizado por muitos deles, Maria Madalena não o abandonou. Infelizmente, muitos deixam de conviver com eles. Ela não.
Ela não abandonou Jesus nem mesmo após a sua prisão. Jesus foi crucificado em uma cruz e Maria Madalena estava lá. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela não abandonou seu Senhor, aquele que acreditou nela, aquele que a deu uma nova vida. Pense no que Jesus já fez por você. Eu tenho certeza que foram muitas coisas. Pense o quanto ele foi misericordioso com você, o quanto ele foi amoroso com você, mesmo sem você merecer, porque nós não merecemos o amor dele. Agora pense como você o trata hoje. Ignora o amor dele, ignora a palavra dele, inclusive distorce intencionalmente para justificar os seus erros. Critica os irmãos da igreja que também te acolheram. Ah, jesuíta, eu vi muita coisa errada na igreja. E eu te pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? Jesus já fez alguma coisa errada? Jesus em algum momento foi injusto com você? Você pode se afastar das pessoas, das instituições, mas de Jesus você não tem justificativa. Jesus tinha muitos seguidores e muito provavelmente Maria Madalena viu muita coisa errada entre eles. Mas nem por isso ela abandonou Jesus, porque ela estava ali por causa dele e não por causa dos seus seguidores. Até porque esses seguidores são pessoas como eu, como você, como Maria Madalena, sujeitas a erros. Não coloque o comportamento errado das pessoas como mais importante do que Jesus, porque Jesus é o único que jamais vai errar, é o único que jamais vai te abandonar e nunca vai te virar as costas quando você o buscar. E se você acha que após a morte de Jesus, Maria Madalena se afastou dele, não se afastou. José de Arimateia tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam lá sentadas ali, em frente ao sepulcro. Ela não abandonou o mestre nem depois que ele havia morrido. Isso se chama amor. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. A mulher que Jesus se refere no texto não é comprovado que seja Maria Madalena, mas com certeza se encaixa perfeitamente no perfil dela. Quantas pessoas abandonam Jesus após a morte dos seus sonhos, após a morte da confiança em líderes? Maria Madalena não abandonou Jesus porque ela o amava pelo que ele é e não pelo que ele poderia dar. Muitas pessoas seguem Jesus por interesse do que pode ganhar dele e quando não ganha, o abandonam. Se amamos Jesus verdadeiramente, vamos continuar com ele independente se ele vai nos dar o que queremos ou não. Porque estamos com ele pelo que ele é, pelo que ele fez por nós. E ele não fez pouco não, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele venceu a morte. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Mas não basta Jesus ter o poder para nos libertar, precisamos querer essa libertação. E depois de libertos, precisamos mostrar de forma prática que houve realmente uma mudança. Não basta falar. Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Ela continuava servindo. E foi por essa disponibilidade de servir a Jesus que Maria Madalena foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. É quando estamos servindo ao Senhor que vemos coisas grandiosas. É quando estamos servindo ao Senhor que experimentamos coisas que poucas pessoas vão experimentar. Após se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ela se tornou uma seguidora de Jesus. Esteve com ele quando ele pregava as boas novas ao povo, esteve presente em todo o processo da morte de Jesus, acompanhando na via dolorosa, na crucificação, no sepultamento e, inclusive, na ressurreição. Ela não pegou a bênção dela, a libertação do adultério, a libertação da possessão demoníaca e foi embora. Ela não se afastou dele. Quando Jesus voltar, em qual lugar você vai estar? Longe dele porque você é mais importante do que ele ou servindo porque ele é mais importante do que você? Servir Jesus requer renúncia de nós mesmos. É muito lindo o que João Batista falou de Jesus.
Importa que ele cresça e que eu diminua. O que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, que não importa qual seja o seu pecado, Jesus sempre estará de braços abertos para te receber se você se arrepender verdadeiramente. Segundo, que para Jesus não importa o grau de condenação que foi colocado em você, ele vai te amar incondicionalmente. Terceiro, que Jesus não vai grudar na sua testa o seu passado. Ele vai te dar a chance de nascer de novo. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a não abandoná-lo independente da situação. Que deixemos os nossos interesses de lado e coloquemos em primeiro lugar os interesses do Senhor. Que possamos dar bons frutos, que possamos parar de só receber e fazermos alguma coisa em prol do reino de Deus. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.